Imagine acordar um dia e descobrir que seu nome está em uma lista. Mas não é qualquer lista. É uma lista de pessoas que, segundo a Bíblia, jamais serão salvas. Não importa o que façam, não importa o quanto tentem, seu destino já estaria selado. E o pior, muitos sequer sabem que fazem parte dela. O que poderia condenar alguém para sempre? Seria um pecado específico? Uma atitude irreversível? Ou talvez algo que ninguém te contou? A verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. Hoje, vamos revelar os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, jamais alcançarão a salvação. E eu preciso te avisar, o último tipo pode te chocar profundamente, porque talvez seja alguém muito próximo ou até mesmo você. Fique comigo até o final, porque essa verdade pode mudar o seu destino eterno. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui falamos sobre temas que podem impactar sua vida para sempre. Antes de revelarmos essa lista, precisamos entender algo fundamental. O que significa ser salvo? Por que algumas pessoas não serão? A salvação é o maior presente que Deus ofereceu à humanidade. Mas será que basta apenas acreditar para ser salvo? A resposta pode te surpreender. A Bíblia nos ensina que não são apenas nossas palavras que determinam nosso destino eterno, mas sim nossas ações, intenções e arrependimento genuíno. Muitos acreditam que estão no caminho certo, mas na verdade, podem estar se afastando de Deus sem perceber. É por isso que hoje vamos analisar quais são os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, jamais alcançarão a salvação. E atenção, você pode se surpreender com quem está nessa lista. Vamos começar. O primeiro tipo de pessoa que jamais será salva é aqueles que rejeitam a Deus. A Bíblia é clara. Aqueles que negam a existência de Deus e zombam da fé, colocam a si mesmos em um caminho de perdição. A história do faraó do Egito é um exemplo claro disso. Mesmo vendo os milagres e sinais enviados por Deus, ele endureceu seu coração e sofreu as consequências. A Bíblia nos diz em Romanos 1:21-23, que embora soubessem de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Não reconhecer a soberania de Deus é uma das atitudes mais perigosas que alguém pode tomar. Mas agora, vamos para o segundo tipo de pessoa que jamais será salva. A Bíblia é clara. Não é apenas o pecado que nos afasta de Deus, mas a falta de arrependimento. O segundo tipo de pessoa que jamais será salva são aqueles que vivem na iniquidade e não se arrependem. Jesus nos advertiu em Mateus 7:23. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Isso significa que não basta apenas ir à igreja ou dizer que acredita em Deus. Se uma pessoa escolhe viver em pecado e ignora o chamado ao arrependimento, ela está se afastando da salvação. A Bíblia nos mostra exemplos claros como Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, mas escolheu o pecado. Em vez de buscar perdão, entregou-se ao desespero. Judas rejeitou a graça de Deus e sua decisão teve consequências eternas. O que isso nos ensina é que, apesar de termos o privilégio de conhecer a verdade, se não tomarmos a decisão de seguir a Cristo de forma verdadeira, a salvação escapa de nós. Agora que vimos os 2 primeiros tipos de pessoas que jamais serão salvas, prepare-se, porque o próximo pode ser ainda mais surpreendente. O terceiro tipo de pessoa que jamais será salva é aquele que prega uma coisa, mas vive outra. A Bíblia condena a hipocrisia. Jesus repreendeu severamente os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Em Mateus 23:27 ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Não basta parecer religioso, é preciso viver a fé de forma verdadeira. Infelizmente, muitos usam a religião para se exaltar, mas não praticam o amor e a justiça que Deus exige. Agora, vamos para o quarto tipo de pessoa que jamais será salva. E este pode te surpreender ainda mais. O quarto tipo de pessoa que jamais será salva são aqueles que, apesar de conhecerem a verdade, persistem em seu amor pelo pecado.
Eles se afundam cada vez mais nas trevas, sem nunca buscar a luz da redenção. Esses indivíduos se tornam escravos de suas próprias paixões e desejos, rejeitando a graça divina que os chama ao arrependimento. A Bíblia nos adverte: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, 13. Eles se recusam a reconhecer o mal que estão fazendo e continuam em um ciclo de destruição. Sua persistência em viver no pecado sem arrependimento é um claro sinal de rejeição ao perdão de Deus. E o peso do julgamento é inevitável. O que nos resta é orar por esses corações endurecidos, esperando que a misericórdia de Deus os alcance antes que seja tarde demais. Mas, sem arrependimento, a eternidade será marcada pela separação de Deus. Nos dias de hoje, muitos são seduzidos por falsos mestres que distorcem as Escrituras para manipular as mentes e corações das pessoas. O quinto tipo de pessoa que jamais será salva são os que seguem falsos ensinos. Esses enganadores prometem prosperidade, saúde e felicidade sem exigir santidade ou arrependimento. Eles pregam uma versão diluída do Evangelho, um Evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem transformação. Jesus alertou: guardai-vos dos falsos profetas. Mateus 7,15. O apóstolo Paulo também adverte que nos últimos dias surgiriam doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Esses ensinos, sedutores e aparentemente inofensivos, afastam as pessoas da verdadeira fé. Aqueles que se deixam levar por essas mentiras correm um grande perigo de perder a salvação. Por isso, é fundamental que nos armemos com a palavra verdadeira e nos mantenhamos firmes na doutrina pura, aquela que nos conduz à verdadeira vida em Cristo. O sexto tipo de pessoa que jamais será salva são os que guardam ódio e rancor no coração. O ódio e o rancor são como venenos que corroem o coração e a alma. A Bíblia é clara em sua exortação: todo aquele que odeia a seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Quando alimentamos ressentimentos, permitimos que o mal se enraize dentro de nós, afastando-nos da paz de Deus. O perdão, por mais difícil que seja, é uma ordem divina. Jesus, em seu ministério, nos ensinou a perdoar, mesmo nossos inimigos. O rancor, quando não tratado, se torna uma prisão que nos impede de experimentar o verdadeiro amor de Cristo. Se não perdoamos, como podemos esperar o perdão de Deus? Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. O Senhor nos chama para libertar nosso coração de toda a amargura, pois o perdão traz cura, não apenas para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Não permita que o ódio controle sua vida, pois ele não traz frutos, apenas destruição. Vivemos em uma sociedade obcecada por status, riqueza e prazer. O sétimo tipo de pessoa que não será salva são os que vivem para riquezas e prazeres do mundo. Muitos colocam suas esperanças no que o mundo oferece, buscando sempre mais dinheiro, mais diversão, mais poder. Porém, Jesus nos alerta: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6,21. Quando buscamos as coisas terrenas, nos afastamos da verdadeira paz e alegria que só podem ser encontradas em Cristo. As riquezas não são malignas por si mesmas, mas quando se tornam nosso principal objetivo, elas ocupam o lugar de Deus em nossos corações. O apóstolo Paulo nos lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Aqueles que vivem para o prazer momentâneo, negligenciando sua alma, correm o risco de perder a eternidade com Deus. O mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A verdadeira riqueza está em Cristo, não nas coisas passageiras deste mundo. Entre todos os tipos de pessoas que jamais alcançarão a salvação, há um que carrega o peso mais sombrio e aterrador. O mais grave, o mais irreversível, o mais temido de todos. São aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Esses não apenas rejeitam a salvação, eles cruzam uma linha espiritual que os coloca em um ponto sem retorno. Um pecado tão profundo, tão devastador, que nem mesmo o céu pode apagar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado mais grave e irreparável. Algo que, segundo as Escrituras, não será perdoado.
Jesus declarou em Mateus 12:31 a 32: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Este pecado não é uma simples ofensa, mas uma rejeição deliberada da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando alguém atribui as obras de Deus, as manifestações do Espírito Santo, ao diabo, está indo contra a própria fonte de salvação. Através do Espírito, o Senhor nos chama ao arrependimento e à transformação. Mas aqueles que fecham seus corações à sua voz correm um risco fatal. A blasfêmia contra o Espírito Santo revela uma obstinação extrema, uma recusa total à graça divina. A Bíblia nos avisa que, se rejeitamos a ação do Espírito em nossa vida, nos tornamos inalcançáveis para a salvação. Portanto, é imperativo que estejamos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, não resistindo ao seu chamado, pois é Ele quem nos guia ao arrependimento e à verdadeira vida em Cristo. Agora que você conhece essa verdade, precisa tomar uma decisão. Você continuará no caminho da perdição ou vai buscar a verdadeira salvação? A escolha é sua. A Bíblia diz em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar crescendo na fé, não perca os próximos vídeos. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para receber conteúdos poderosos que podem transformar a sua vida espiritual. Deus tem algo grande para você.